Olá, hoje eu venho trazer uma resposta, na verdade, num módulo de 3 dicas para algumas perguntas que me são feitas, principalmente amigos, né? Eles perguntam assim: Nossa, Ana, como é que você consegue fazer tanta coisa, sendo uma pessoa que tem um trabalho CLT, então eu tenho um horário a cumprir, né, semanalmente, e tenho uma produtora de teatro, tenho sou parecerista também, faço supervisão cênica, e, enfim, tenho vida social. E aí as pessoas falam assim: Nossa, mas como você consegue fazer tanta coisa? Então eu trago hoje 3 dicas simples, básicas, que depois, né, se for do interesse, a gente aprofunda, de como se organizar um pouco sendo um artista independente e muitas vezes não vivendo unicamente de teatro, unicamente de arte. A primeira coisa é o seguinte: eu sou uma pessoa que nasceu no final dos anos 80, então eu amo papel, eu amo caderno, eu amo escrever, né? Eu amo lápis, lapiseira, caneta. Então, a primeira coisa que eu daria como dica, claro, se você é uma pessoa do digital, faça isso no digital. Mas para mim funciona muito, que é ter o meu caderno de ideias. O que é meu caderno de ideias? Estou, né, sou uma pessoa criadora, então estou passeando aí e de repente tive a ideia de uma cena curta ou tive a ideia de um espetáculo. Estou numa conversa com alguém, a pessoa fala uma coisa, nossa, isso daria uma peça. Eu tenho um único caderno, não ando com ele todos os dias, mas às vezes anoto no celular e quando eu chego em casa eu passo para esse caderno, que é o meu caderno de ideias, que são ideias de anos atrás, assim, 10 anos, enfim. Então vou anotando nesse caderno e às vezes, quando surge a oportunidade, ou de um edital, ou de alguém que fala, poxa, eu queria montar um trabalho, eu queria. Tô com. Uma coisa super rara, mas às vezes acontece, né? Ah, eu tô aqui com uma grana e preciso montar um trabalho, o que, que você acha que seria interessante? Ou estou pensando em chamar uma atriz, um trabalho solo, mas não tenho ideias, enfim. Então, o que, que eu faço? Eu pego o meu caderno de ideias e vejo se tem algo no perfil que a pessoa quer. E até para mim mesma, né? Qual vai ser minha próxima montagem, o que, que eu quero trabalhar, porque às vezes eu sou uma pessoa que eu não paro, né? Então, esse ano eu já estreiei esse trabalho. Vamos ver aqui o que, que tem. Ah, nossa, essa pesquisa. Ah, nossa, esse livro. Eu ia fazer um trabalho a partir desse livro. Às vezes acontece isso, eu leio muito e aí eu penso assim, nossa, esse livro daria uma peça. Anoto o nome do livro, anoto a ideia inicial, as imagens e deixo pra lá, porque nem sempre você consegue concretizar na hora, né? Então é isso. Primeira dica é: tenha um caderno de ideias, ou tenha. Eu prefiro caderno porque eu coloco tudo num lugar só e fica ali, né? Celular, às vezes você perde o celular, aí você não fez backup, aí você perdeu. É uma coisa, eu acho uma coisa muito efêmera. E o caderno, a não ser que haja uma, não sei, né? Uma tragédia, ou você perca numa mudança, mas geralmente ele tá ali guardadinho e sintetizado com tudo que você anotou. A segunda é uma agenda. As pessoas me sacaneiam que eu tenho uma agenda fixa, eu tenho uma agendinha de anotações, mas pode ser um Google, né, um calendário, enfim. E eu vou marcando os dias dos editais e os prazos dele. Então eu sempre tenho assim, escrever para esse edital. Esse edital termina tal dia, não sei o quê. E aí eu vou semanalmente separando de acordo com o meu fluxo de trabalho. Então, por exemplo, eu escrevi a justificativa técnica, escrevi isso, escrevi aquilo. Portfólio, então montar portfólio. E eu pego aquela data e eu cumpro aquela data. Raras são as vezes que eu não consigo cumprir. Então, você tem que ter a mesma disciplina que você tem num trabalho. Quando alguém te manda fazer uma coisa, né? Então, você precisa preencher essa planilha até tal hora. Se o seu chefe pede isso, você faz. Então você, quando você tem um trabalho como artista independente e você tem uma autogestão, você é o seu próprio chefe. Então você fala, eu preciso entregar isso e você tem que cumprir. Isso é uma regra muito importante, assim, né? É uma coisa que eu sempre falo também para as pessoas em geral, né, que trabalham comigo. Às vezes eu falo, cara, você tem que ensaiar todo dia. Aí, não, hoje não deu. Mas, assim, se você tivesse num trabalho
onde você tem um chefe que você tem que entregar um resultado. Você chega pro seu chefe e você fala, hoje não deu? Então, o trabalho teatral, o trabalho artístico, ele tem que ter o mesmo rigor que você tem com todos os outros trabalhos. Ah, mas eu não ganho tanto. Ah, mas eu. Gente, assim, mas o resultado que você entrega, o quanto você vai ganhar no futuro, tem a ver com a qualidade do que você vai entregar. Então, é um investimento que você faz do seu tempo para que você também possa depois ser uma pessoa de destaque dentro da sua área. Dito isso, a terceira dica é ter o dia da burocracia. O que é o dia da burocracia? É o dia que você vai sentar e você vai olhar todas as oportunidades dentro da sua área. Seja sites de vagas, se você for um ator, uma atriz que quer trabalhar em produções, né, produções maiores, você somente atuando, né? Então você vai lá e você vai ver o dia do teste da Globo, você vai ver. Vai numa agência, você vai ligar para uma agência, você vai perguntar como funciona, você vai falar que você quer fazer um teste, que você quer fazer um vídeo. Se você é uma pessoa que já tem uma companhia de teatro ou uma produtora, você vai olhar todos os editais, você vai começar a seguir os perfis, né? Ana, não tem nada, eu olhei e não tem nada. Então você vai começar a pensar como é que você vai fazer para apresentar um trabalho. Então você vai procurar espaços, como é que entra nos espaços, se é com bilheteria, se é sem bilheteria, enfim, pega um dia para fazer isso. Não precisa ser o dia inteiro, né? Mas algumas horas do seu dia. Sábado de manhã, quarta-feira à noite, não custa, você fica rolando o Instagram, às vezes fica 1 hora ali vendo um monte de vídeo de gatinho e você poderia estar fazendo um pouco mais isso, né? Que é esse dia que eu chamo do dia da burocracia, mas podemos chamar de uma forma mais carinhosa de o dia da oportunidade, né? Então, esse dia da oportunidade é o dia que você vai realmente investir seu tempo em buscar caminhos que te levem na direção que você quer seguir. Então é isso, gente. 3 dicas. Recapitulando, caderno de ideias, né? Uma agenda onde você vai mapear editais, prazos, o que você vai fazer. Semana tal vou fazer portfólio, semana tal, amanhã vou fazer um vídeo. E cumpra isso como se você fosse seu próprio chefe, né? Entenda isso do teatro como um trabalho. E terceiro lugar, o dia da oportunidade, né? O dia da burocracia também, porque é chato, a gente sabe, mas que você vai mapear esses caminhos onde você quer seguir. Liga para a agência, busca agências, como eu faço para fazer teste, busca edital. Não achei nenhum edital com o meu perfil. Começa a pesquisar os espaços teatrais da cidade, ver como é que funciona para você se apresentar lá, pesquisa cursos que você queira fazer, para você fazer o network, né? Enfim, essas são minhas dicas, elas funcionam para mim a cada dia mais, e eu vejo que a cada ano eu tenho trabalhado mais na minha área, e eu acho que isso vem de um investimento constante, né? Então, fica aí minhas dicas. E se quiser voltar para contar, para comentar, curtir aqui se você acha legal esse tipo de conteúdo, quer ver mais, é uma forma de eu saber que eu vou gravar mais sobre isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau.